Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, lembrando aos irmãos de colocar os celulares no modo silencioso ou desligado, a fim que não traga problema à nossa reunião. Elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de entendermos as suas leis, através do Consolador prometido, nos explicando os ensinamentos de Jesus, que representam para nós a evolução, o progresso que nós necessitamos. Pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais possam nos amparar, nos assistir, aumentar a nossa visão espiritual, para que possamos retirar dos ensinamentos da tarde aquilo que mais necessitamos. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam a todos nós, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os nossos estudos se referem ao item 18, que tem o subtítulo de A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. É uma mensagem de Allan Kardec, em que ele nos fala: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos de famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A reencarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressar à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns segue os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se encontram livres
velam pelos que se acham no cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesmo de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que se concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Allan Kardec. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos André e Dona Luzia. Estamos passando a palavra ao André. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e continue nos guiando. Conforme a gente pôde ver, hoje o objeto de estudo é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, quando a gente faz uma leitura do capítulo do Evangelho, a gente percebe que esse capítulo ele fala sobre a reencarnação. E ele vem trazer para todos nós alguns conceitos que são fundamentais em relação à reencarnação. E é interessante a gente verificar que desde a época de Jesus ele já apontava algumas questões relacionadas à reencarnação que muitas vezes as pessoas não compreendiam. A gente vê aqui que tem passagem de São Mateus, tem passagem de São Marcos, existem passagens do Evangelho de São Lucas, que são passagens da vida de Jesus, e são passagens que estão aqui no inciso 1º, 2º e 3º. Andando mais um pouquinho o capítulo do Evangelho, nós vamos ter o subtítulo Ressurreição e Reencarnação. Vem trazer a diferença de uma e de outra. Continuando, a gente vai ter um outro subtítulo, que é a reencarnação. Fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, e é justamente o item 18, que foi o objeto da leitura da tarde de hoje. E quando a gente verifica e faz essa leitura, muitas reflexões elas começam a borbulhar na nossa mente e no nosso coração. Mas ao mesmo tempo, traz para todos nós vários significados importantes e entendimentos e compreensão da nossa vida, da nossa existência. E por que eu falo isso? Porque nós, quando reencarnamos aqui na Terra, muitas vezes a gente reencarna com pessoas que não fazem parte da nossa família espiritual. Então,
a gente vai ter já um primeiro conceito. Qual que é o primeiro conceito? A gente tem a existência da família espiritual, que é aquela família que é a verdadeira família, que está unida lá pelos laços da afeição, do carinho, do amor, do respeito, e que estão lá no mundo espiritual. E nós temos a família corporal, que é aquela família que é a nossa família, que é a família que a gente tem a partir do momento que a gente reencarna aqui na Terra. E aí, pessoal, nem sempre aquelas pessoas que nós temos um afeto, um carinho, uma afeição e que fazem parte da nossa família espiritual, reencarna conosco aqui na nossa família corporal. Muitas vezes a reencarnação com outras pessoas, e a nossa reencarnação de alguma forma, ela tem a finalidade de resgate, ela tem a finalidade de possibilitar nós pagarmos com amor aquilo que um dia foi feito com a dor, porque a gente sabe que o que morre é o nosso corpo, mas o nosso espírito é eterno, e que nós já tivemos várias outras encarnações aqui na Terra, e que já fizemos várias outras coisas aqui na Terra, e que muitas das vezes nós, infelizmente, temos inúmeras dívidas que foram adquiridas nas outras encarnações passadas. Então, vocês já perceberam que existem pessoas que nem fazem parte da nossa família corporal, mas nós temos um carinho enorme por elas, uma afeição enorme por elas, uma alegria enorme de estar junto com elas? Já perceberam isso? Da mesma forma que a gente tem dificuldade, às vezes, de lidar com pessoas que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Muitas vezes a gente fala assim, fulano, só de olhar para mim dá choque. Já viram isso? Já perceberam que, nossa, fulano é difícil demais? Tudo que eu falo é motivo para ela poder recriminar, me cobrar, reclamar de mim. Não estou aguentando mais não, vou deixar ela sozinha, vou deixar ela para lá. Ou, dependendo, entra em colisão com aquela pessoa e a vida vira uma bagunça, porque começa uma brigalhada dentro de casa, o clima espiritual da casa desfaz o tempo todo, aquela confusão. Você chega dentro de casa, você já sente aquele clima pesado. Por quê? Porque as duas pessoas que estão ali estão em choque e não fazem parte dessa família espiritual, mas são o quê? Credor e devedor. É a oportunidade que a gente tem de transformar uma pessoa que não tem afinidade e pagar nossa dívida do passado. E Deus é tão perfeito, tão bom, tão misericordioso, que Ele possibilita a todos nós, quando da reencarnação, o esquecimento do passado. A gente não sabe o que aconteceu. Momentaneamente a gente esquece quando nós estamos aqui na Terra. Mas a gente sabe que existe afinidade e a gente sente que não tem afinidade com o outro. Agora imagine vocês se lembrássemos das vidas passadas aqui na Terra. Como que ia ser difícil uma mãe amamentar um filho que era um desafeto seu, ou de um pai conviver com uma esposa, ou conviver com um filho, e vice-versa. Ia ser muito complexo, ia ser muito ruim. Então, esse item 18, ele já vem trazendo o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Não, porque aquele sentimento, o que une a nossa família espiritual são sentimentos de amor, de afeição e de carinho. Isso é muito profundo, gente, isso é muito forte. Isso atinge cada um de nós de uma forma diferente. Tanto que é verdade
que às vezes quando encontramos com uma pessoa que nem sequer faz parte do nosso ciclo de amizade, com um vizinho que a gente conhece, a gente tem aquela empatia, a gente cria aquela sintonia, e aí a coisa flui de uma forma, parece que eu conheço essa pessoa há 200 anos, parece que ela sempre viveu comigo, e é assim que acontece. E quando, lá no mundo espiritual, no espaço, conforme vem trazendo Kardec, os espíritos formam grupos ou famílias, elas estão entrelaçadas pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. E aí, a gente já verifica que, a partir do momento que nós estamos aqui na Terra, a gente vai ter, e nós estamos em um determinado lar, não é à toa que nós estamos juntos. A reencarnação é programada. A gente não acorda de repente lá no mundo espiritual e fala assim, eu vou reencarnar hoje eu acho que eu vou reencarnar. Deixa eu ver com quem que eu vou reencarnar hoje. Não é assim. É programado. Tem que ter merecimento. Existe todo um procedimento, todo um processo para que isso aconteça. E a partir do momento que acontece, nós viemos aqui na Terra e a gente tem que aproveitar um tempo que foi dado por Deus. E aí, essa família que nós recebemos, como nossa família corporal, ela vai ser parte, inclusive, da oportunidade que cada um de nós temos de evoluir espiritualmente. Os pais, eles têm missão de educar os seus filhos. Quando a criança nasce, a nossa função é educar. Existem filhos difíceis, problemáticos, complicados, que nos exigem muito, que nos cobram muito, mas nós pedimos para isso. E dessa oportunidade, quero ajudar ele, quero resgatar algo que eu fiz de ruim no passado, eu quero estabelecer um vínculo para que a gente possa mudar, inclusive, e auxiliar na sua educação moral. A família, como eu disse antes, ela é organizada anteriormente no plano espiritual. E aí ela é organizada de uma forma com que, quando o espírito ele escolhe nascer numa determinada família com quem que ele brigou anteriormente, ele tem um objetivo principal, que é reconciliar, é fazer diferente. E a maioria da família ela é auxiliada por amigos espirituais no momento dessa escolha, no momento das melhores condições para quando da sua reencarnação. E é interessante o seguinte: quando nós falecemos, nosso espírito ele é eterno, e aí naturalmente, em razão da afeição, a gente vai reencontrar com aqueles que a gente verdadeiramente ama. Mas aqueles que a gente não tem nenhum tipo de sintonia, acaba que essa relação ela fica aqui na Terra. E aí é interessante que existe a chamada erraticidade, que foi falada aqui no Evangelho, que é o seguinte: o que é essa tal de erraticidade? A erraticidade é todos os espíritos que não chegaram à evolução, e à condição de mundos felizes, eles constantemente vão reencarnando para poder progredir e evoluir espiritualmente. Então, é natural que exista essa condição para que a gente possa evoluir, crescer, progredir. Porque a verdadeira vida, pessoal, é lá no mundo espiritual. E por isso que a gente
tendo a oportunidade aqui na Terra de burilamento, de melhoria, de reconciliação com o nosso próximo, é momento da gente fazer, da gente cumprir essa obrigação. Porque quando reencarnamos, essa obrigação, ela vai ser um dia chamada, e isso a gente tem que, nós espíritas temos que ter ciência e consciência disso. E muitas vezes a gente, infelizmente, por conta da nossa falta de coragem para lidar com os problemas, ou falta de conhecimento, ou até mesmo dificuldade de lidar com o outro, a gente desiste. E nós que somos espíritas, a gente tem que saber, e tendo consciência, a gente não pode desistir. A gente tem que permanecer. A gente tem que ser forte. Porque muito será cobrado de quem muito recebeu. O livro Consolador, ele traz uma pergunta. Para quem não conhece o livro Consolador, ele tem uma característica muito legal, que são respostas que são realizadas, são perguntas que são feitas para Emmanuel, e Emmanuel ele responde as respostas as questões, através das perguntas que são feitas. Então, existe uma pergunta do livro Consolador, que é a pergunta número 342, ou melhor, 175. Tá aí? Aqui. 175, que vai esclarecer para a gente várias questões. Olha que interessante a pergunta que foi feita para Emmanuel. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Primeira pergunta que foi feita, lá no 175. E aí, vem Emmanuel e responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Responderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de que transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. E nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas da mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquos, transformando todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas, purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, até através dos laços imperecíveis do espírito. Então, traduzindo, o que o Emmanuel vem trazendo para a gente? Que a família, ela possui origem espiritual, que aquelas pessoas, muitas vezes, elas estão ligadas pelos laços do amor, mas também podem estar ligadas pelo laço do ódio. E aí, das perseguições, por conta de um passado difícil e obscuro, um passado, né, de discussão, de luta, de briga entre aquelas pessoas. E aí, diante dessas dificuldades, o que o Emmanuel ele fala? É importante que a gente procure evoluir, crescer, acabar com esse passado obscuro, com essa disputa, com essa briga. Sabe por quê? Porque a gente vai transformar todo esse ódio em amor. E se a gente transforma em amor, muitas vezes essas pessoas que estão aqui conosco e que eram inimigos do passado, se tornam pessoas afins também. E vão nos encontrar lá no mundo espiritual de alguma forma.
Olha que importância que tem a família e os laços familiares na nossa vida. Agora, é difícil isso, gente. É muito difícil. Mas não é impossível. Só depende de cada um de nós. Com o intuito de ilustrar a lição de hoje, a gente tem o livro Jesus no Lar, que é o capítulo 2, Escola das Almas. Eu acredito que a senhora deve aprofundar um pouco mais ele. Mas eu trouxe uma história, uma outra lição, para que a gente possa entender melhor essa questão. E é uma lição que, quando eu fiz a leitura, me tocou assim profundamente. E eu fiquei pensativo e falei, eu vou levar para a gente poder estudar sobre ela e entender. A lição, ela é do livro Deus Aguarda, do Espírito de Meimei, e foi psicografado por Chico Xavier. E essa lição, ela chama A Inesperada Renovação. É uma lição que começa contando a história naqueles momentos em que reconhecia desligado do corpo espírito, do corpo físico, o homem acabrunhado sentia-se leve e feliz. Então, a pessoa, quando ela estava dormindo, sonhando, vamos falar dessa forma, porque acaba que a gente desliga ali nesse momento, existe esse fenômeno, ele estava leve e feliz. Extasiado na excursão que se lhe afigurava um sonho prodigioso, alcançou o recanto luminescente em que notou a presença do Cristo. Reverente, abeirou-se dele e rogou. Então ele sonhou com Jesus. E aí ele chegou para Jesus e rogou: Senhor, ouve-me por misericórdia, amo-te e quero servir-te. Desde muito tempo aspiro a matricular-me na assembleia dos que colaboram contigo na redenção das criaturas. Anseio auxiliar aos outros. Entretanto, amado amigo, estou preso. Livrai-me do lar, onde me vejo na condição de pássaro encarcerado. Moro num ninho de aversões. Meu pai, talvez cansado de conflitos estéreos, relegou-nos à própria sorte. Minha mãe exerce sobre nós um despotismo cruel. Trata-nos a nós, seus filhos, à maneira dos objetos de uso particular, flagelando-nos com as exigências de pavorosas afeições possessivas. Meus 2 irmãos me detestam, senhoreiam indebitavelmente o que tenho e me humilham a cada instante. Se concordo com eles, eles me ridicularizam. E se não concordo e reclamo, ameaçam-me com perseguições e espancamento. Libera-me, Senhor, da prisão que me inibe os movimentos. Quero agir em teus princípios, amar e servir, qual nos ensinastes. E aí, olha a rogativa dessa pessoa quando encontrou Jesus. Falou: pelo amor de Deus, me ajuda, que eu estou passando aqui uma situação horrível. Meu pai me abandonou. A minha mãe, ela trata eu e meus irmãos de uma forma como se a gente fosse objeto. Meus irmãos, se eu concordo com eles, eles ficam me humilhando. Se eu não concordo, eles querem me matar. Eles querem me bater, eles querem me ameaçando. Eu estou preso, eu não consigo fazer nada. Eu estou sofrendo muito. Ante a ligeira pausa que se fez, Jesus fitou o visitante compassivamente e alegou: lembra-me de tuas solicitações anteriores. Estava-se de passagem aqui mesmo, na direção do berço terrestre, acompanhado de amigos prestigiosos. Declarava-se
sequioso de ação no bem, e os teus companheiros endossavam as afirmativas. Então Jesus já começa a conversa com ele assim: olha, eu lembro que aqui no mundo espiritual você fez algumas solicitações para mim, você queria ajudar, queria fazer o bem e tudo mais. Dizia-te ansioso no sentido compartilharmos as tarefas. Entendo-te sim, a construção do amor é inadiável. E aí, Senhor, observou o consulente respeitoso, se entendes o meu ideal e se as minhas petições já se encontram aqui registradas, quem me situou no lar terrível, do qual me reconheço a feição de um doente atirado a um serpentário. Então ele falou: olha, se eu já tinha pedido para o Senhor que eu queria ajudar, que eu queria fazer o bem, que eu queria ser um dos seus servos para poder, auxiliar as pessoas que estão sofrendo e tudo mais, quem que foi que me colocou nesse lugar aqui, que eu estou sofrendo demais? O mestre sorriu e considerou: acreditando em teus propósitos de colaborar conosco, quem te enviou a família em que te encontraste? Fui eu mesmo. Surpreendido com a inesperada revelação, o visitante do mundo espiritual experimentou estranha sensação de queda e acordou no próprio corpo. Lá fora, os irmãos debladearam contra a vida, reportando-se a ele com injuriosas palavras. Ele, porém, assinalou os insultos que lhe eram endereçados com novos ouvidos, no silêncio de quem havia conquistado o troféu de profunda renovação. Então, meus irmãos, nessa lição aqui, a gente pode perceber que muitas vezes as nossas dificuldades diárias foi nós mesmos que pedimos para que a gente pudesse estar aqui ajudando aqueles mais necessitados, aqueles que porventura precisam, daquelas pessoas daqueles espíritos mais evoluídos, para que eles possam também evoluir aqueles irmãos mais necessitados. E foi o que aconteceu aqui na história. O próprio Jesus tinha pedido para ele vir aqui na Terra com essa missão, para poder ajudar esse irmão, esses irmãos, essa mãe, e fazer com que eles pudessem entender a vida de uma forma diferente. Foi aí que ele entendeu que na verdade ele já estava cumprindo a missão que Jesus pediu. E isso todos nós vivemos também. Quem sabe a gente não está aqui para cumprir uma missão? Quem sabe a gente não tem um pai, uma mãe, um familiar difícil, e a gente está aqui para poder fazer diferente? Então, diante disso, vamos fazer uma reflexão na nossa vida, e se ainda temos tempo e oportunidade, vamos seguir em frente e agradecer pela bênção da reencarnação, pela bênção da família e pela oportunidade de estarmos aqui na Terra. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine. Muito obrigado a todos. Boa tarde, meus irmãos. Como é alegria imensa, que estamos aqui novamente, mais um sábado gostoso, apesar de um pouquinho frio, com o solzinho ali fora, mas aqui dentro está um pouquinho mais frio. Vamos pedir ao sol da vida, que é Jesus, para que nós possamos sair desse salão com os corações envolvidos pelo calor do Cristo, amparados por Ele, por esse sol maravilhoso que tem iluminado o nosso caminho na direção do nosso progresso, da nossa evolução. Hoje nós estamos tratando de um tema muito importante.
importante, que é a reencarnação, né? O capítulo 4, como diz o André, fala-nos, né, sobre a reencarnação. E Emmanuel diz o seguinte, que com a reencarnação e o progresso a que a reencarnação nos leva, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Kardec, no comentário dele, ele diz que no plano espiritual, no espaço, nós temos grupos ou famílias espirituais, famílias essas, grupos esses, que se reúnem, e aqui vamos dizer como ele nos diz, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. O problema é que nós não podemos viver numa beatitude completa, até mesmo porque, pelo grau evolutivo, pela ignorância espiritual em que muitas vezes nos encontramos, nós ainda deixamos muito a desejar. Precisamos aprender muito ainda. E é claro, Deus nos espera. Uma das coisas mais importantes que a doutrina trouxe para nós foi o conhecimento da imortalidade e a vida futura. Somos espíritos imortais e temos uma vida futura. É uma caminhada longa. É como diz aquela música sertaneja, nesta longa estrada da vida. Vida mesmo, não é da existência não, é da vida. Porque a vida, ela é, para nós, imortal, nós não morremos. Então nós vamos ter por muitos e muitos e muitos e muitos léguas, jornadas nessa estrada, até chegarmos a ter condições de conviver nessa família maior, que é a nossa família, repleta de alegria, de felicidade, de um amor real, né? De uma afeição real, que é a afeição do espírito para o espírito. Essa afeição que não se desmancha, que não rompe com nada. Os grupos familiares na Terra, muitas vezes, se rompem aqui mesmo. Não precisa a gente falar muito, né? Antes mesmo dos membros da família desencarnarem, já está havendo rupturas. Então, quando não há um amor verdadeiro dentro do grupo familiar, quando não existe uma afeição de alma para alma, esse grupo vai acabar. Mas esse é o objetivo da vida? Não. O objetivo de Deus é que todos nós nos tornemos irmãos, que todos nós possamos gravitar para Ele, juntos. O irmão é a nossa ponte que nos leva a Deus. E esse irmão, ele não está somente fora do nosso lar. Ele está basicamente no nosso lar. É o irmão mais próximo. É o próximo mais próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas é a lei. Amai o próximo como a si mesmo é tão parecida quanto a primeira. E o próximo mais próximo é a família. Por que então formamos grupos na Terra? A nossa Terra é uma escola. É uma escola ainda que tem como característica ser uma escola de expiação e provas, ou seja, uma escola que vai trazer muitas lições ainda para nós, dolorosas. Vai trazer muitas aferições de conhecimento. O que é uma prova? Por que o professor na escola dá a prova para o aluno? É para aferir o conhecimento do aluno. Então, na Terra também teremos provas para aferir
quanto de amor, quanto de virtude nós já trazemos em nossos corações, porque somos espíritos e viemos aqui para adquirir isso. Muito bem. Conjugado com esse comentário de Kardec, nós temos no livro Jesus no Lar, também psicografado pelo nosso querido Chico, enviado pelo espírito de Neio Lúcio. Neio Lúcio nos conta passagens de Jesus que estão registradas no plano espiritual, onde ele assimila aquilo e traz para nós nesse livro maravilhoso. É aquela época em que Jesus ainda reunia-se com seus discípulos na casa de Pedro, na casa do caminho. Ali, Jesus ministrava a Boa Nova. A Boa Nova, a própria palavra diz, boa nova, boa notícia, ou seja, a notícia da alegria, da felicidade, é aquilo que veio para nós, para nos fazer felizes. E Jesus, então, reunido numa certa noite, né, eles ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando ali os livros sagrados. Jesus abria, então, os livros sagrados, abria ali os ensinamentos dos profetas, e ali ele começava a conversar com seus discípulos e com todos aqueles que estavam em volta. E naquela noite, a sogra de Pedro observava Jesus comentando o texto. Ela então, como provavelmente foi um texto referente à família, ela então pergunta para Jesus o seguinte: o que vem a ser a nossa família? O porquê que nós formamos famílias, grupos familiares na Terra? Bom, meus irmãos, antes de continuar, vamos lembrarmos aqui. Quando desencarnamos, nós voltamos para o plano espiritual e vamos atrás daqueles que nós amamos. Reunimos-nos com eles. Só que conosco vai um juiz. Deus não nos castiga nunca e nós precisamos entender isso. Mas nós trazemos em nós mesmos um juiz, que é a nossa consciência. Então nós estamos muito bem junto com a família, está tudo bem, felizes, e de repente a nossa consciência nos chama a atenção para algo que deixamos lá atrás. E ela vai apertando. E como ela é um juiz, ela vai batendo o martelo. Até que nós mesmos nos vejamos na condição daquela criatura que precisa, que necessita voltar para quê? Para refazer os desacertos do passado. E aí, nós vamos, como diz Emmanuel, na questão 175, através da ajuda da nossa família espiritual, ajuda dos nossos guias espirituais, ou anjos de guarda, que vão conosco encontrar aqueles a quem nós magoamos, ofendemos, ou não cumprimos os nossos deveres, ou levamos muitas vezes para o vício. Nós então nos encontramos, reunimos e lá no além programamos. E é interessante que quando nós pedimos uma vida bem difícil, os nossos irmãos maiores, os nossos guias viram e dizem assim para nós: ó, cuidado, você ainda não tem força para aguentar essa cruz, não. Repense novamente. É por isso que Jesus fala: Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Meu filho está me dando problema, meu esposo me dá problema, minha esposa me dá problema,
minha família me dá problema, meus parentes me dão problema, não são fardos pesados, não. Nós pedimos coisa muito pior. Eles é que não deixaram a gente reencarnar com peso, porque nós ainda não suportaríamos. Então, tudo que está em nossa volta nos pertence. Por isso, programamos junto com eles a melhor maneira de resgatar ou de refazer os nossos erros, e aí renascemos numa família. Essa família, muitas vezes, nascem conosco pessoas da mesma família espiritual. Para quê? Para nos ajudarem. Quando o desânimo bater e o cansaço bater, é aquele filho que bate nas nossas costas. Vamos, mãe, a senhora consegue. Vamos, pai, é desse jeito mesmo. Ou seja, quem é esse? É um irmão nosso, da nossa família espiritual, que reencarna os amores que reencarnam conosco para nos dar o pezinho, o suporte, para que a gente possa suportar aquele fardo que não é tão pesado. Nós é que achamos. Por quê? Porque o sofrimento só nos faz mal pela forma que nós os recebemos. A espiritualidade superior tem nos ensinado muito isso, e principalmente Emmanuel. A Terra não nos traz tanto sofrimento. Nós sofremos com muita força porque nós não sabemos receber o sofrimento. Algum de nós já tem a resignação, a paciência, a tolerância, a aceitação. Algum de nós recebeu uma cruz como Jesus e se resignou perante Deus quando ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, no jardim de Getsemane. Nós já conseguimos fazer isso perante um filho difícil que nos está dando aí dor de cabeça? Conseguimos ter essa resignação perante um esposo difícil, e a gente olha para Deus e fala nas nossas orações: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque se ele está comigo, algum processo há entre nós dois de corrigendo. Já conseguimos fazer isso? Ainda não. Nós estamos aqui para aprender, e é por isso que Emmanuel fala: a reencarnação e aquele progresso a que se dá lugar. Todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e junto gravitam para Deus. É para isso que nós estamos aqui na terra. É para um dia gravitar para Deus. Hoje eu sou problema na minha família, amanhã eu serei o amigo, o irmão, aquele que estende a mão, aquele que caminha junto para gravitar para Deus, porque nós somos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Deus nos provê de potencialidades para que a gente busque a nossa perfeição, porque só poderemos ver Deus quando tivermos bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, quando nós trouxermos o nosso coração cheio de virtudes, de alegria, e foi isso que Jesus veio nos ensinar, e é isso que ele nos diz aqui no livro Jesus no Lar, quando a sogra de Pedro pergunta para ele: Senhor, quando formamos a família, nós iniciamos uma tarefa entre flores. Maravilha, o noivo e a noiva, que beleza, né? São só flores, alegrias, é o que ela está dizendo. Depois encontramos pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Ela está fazendo aqui uma imagem. Que pedras são essas? As dificuldades, as amarguras, as dificuldades que surgem no dia a dia
como do pobre, tanto no homem sábio como no homem analfabeto. Todos nós vamos passar por dificuldade, porque a característica da nossa escola é ser expiação e provas. Vamos ser provados constantemente. Reparando então Jesus que aquela velha senhora chorava, ele então responde: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, ou seja, é onde Deus nos coloca pela sua imensa sabedoria, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Se eu não consigo vencer minhas dificuldades com 3, 4, 5, 6, ou no caso da minha família, 14 pessoas, dentro de um lar, como é que eu vou vencer a humanidade? Como que eu vou vencer o meu trabalho, na minha profissão, na sociedade? Se eu não consigo vencer 3, 4, 5 problemas dentro do meu lar, porque às vezes a família agora é tão pequenininha que só tem 3 elementos na família: mãe, pai e filho. Porque antigamente família era tudo, era primo, era tia, era avó, era bisavó, é tia que chamava de pai, de vó, era uma confusão, tudo era família. Hoje em dia família é só esposo e filho. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu adoro família grande. Então até aqueles que não são primo eu junto e põe na minha família para ser meu primo. Porque família é a coisa melhor do mundo. Ela é um instituto divino. Ela é criada no céu ou no espaço, assim como as pessoas gostam de dizer, no além. Ela é criada por Deus e na sua sabedoria Ele coloca como membros da família pessoas que necessitam buscar o amor. É a lei maior de Deus. Nós temos que gravitar para Deus através do amor. É difícil, mas para isso Jesus veio pegar uma cruz e me mostrar que a vida é o Gólgota. Cada um de nós tem um calvário a subir. E se realmente somos cristãos, se realmente seguimos Jesus, nós já temos na nossa mão a cartilha, o roteiro, que é o Evangelho, que é a Boa Nova. Sorrindo, Jesus diz para ela, aí ele vai fazer uma comparação. O que faz você com as lentilhas antes de colocar na mesa? Todo mundo conhece uma lentilha, né? É uma sementinha durinha. A sogra de Pedro então disse, sem titubear: ora, Senhor, precisamos levar ao fogo. Ela tem que cozinhar antes de ser servida. E aí Jesus continua, puxando dela, porque Jesus era maravilhoso, né? Ele não dava resposta. Ele fazia perguntas para nós, para que nós achássemos as respostas. E o que faz você com o pão cru? Você leva ele à mesa? Não, Senhor. Não se come o pão cru. Tem que levar no forno. Ou seja, ela mesma estava chegando ali à resposta que ela perguntou lá no início. E aí, Jesus então considera com ela. Há também um banquete festivo na vida celestial, lá no céu, onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. Então os nossos sentimentos são colocados aos pés do nosso Pai, não são? Quando a gente ora, o que a gente pede? O que a gente põe na nossa oração? Não são os nossos sentimentos. Então esse sentimento pode ir cru? Ele pode ser colocado cru aos pés de Deus? É o que Jesus vai dizer para nós aqui. O lar, na maioria das vezes, é um cadinho
santo depurador ou o forno preparador do quê? Dos nossos sentimentos. É no lar que vão ser depurados os nossos sentimentos. Eu sou impaciente. Onde é que eu vou depurar isso? É no meu lar. Como? Com o sofrimento. O lar é um cadinho. O que é o cadinho? É uma vasilha, um vasilhame que aguenta altas temperaturas. Ali se coloca o metal ou material que é depurado em fornos, de alta temperatura. Uma dor muito grande, uma dificuldade muito grande, não é um forno para nós? Não é como uma queimadura de um forno? É isso que Jesus está tentando dizer para nós. O lar é esse cadinho. O lar é esse forno preparador dos nossos sentimentos. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recursos espirituais. O coração acordado para a vontade de Deus retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro um com os outros, examinando os desejos, as aspirações, as tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Então, o lar é onde nós vamos aprender a ser caridosos em primeiro lugar. É onde nós vamos aprender a ser benevolentes. É onde vamos aprender a ser indulgentes. E onde vamos aprender a perdoar 70 vezes, 7 vezes, indefinidamente. É o lar. Muitas vezes nos preocupamos com o que está acontecendo no país lá de fora, e olha a palavra, preocupar, ou seja, ocupar antes da hora, né? Então nós adoecemos, o que vai acontecer? É uma guerra, vai vir até nós, e esquecemos das guerras, dos conflitos que cada indivíduo do nosso lar traz, das dores íntimas que o meu esposo passa, que meu filho passa, que a minha mãe passa, que meu pai passa, e eu me esqueço, mas eu estou preocupada em ajudar lá fora. Tem um problema lá longe, eu tenho que ajudar lá. Por quê? Olha o que Emmanuel fala conosco nessa mensagem lindíssima que ele traz. No livro da Esperança, capítulo 39, chamado Familiares. Ele diz assim, em pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sobre o telhado em que respiras. Ainda mesmo ao preço dos valores na sua existência física, refaz milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de alegria na família maior. Só vamos voltar à nossa família espiritual, à nossa alegria, ao nosso reconforto, ao nosso consolo, quando vencermos as dificuldades,
porque senão vamos cair no processo da repetência. Da repetência. Aqui não é uma escola? Se eu não conseguir vencer esse ano, eu vou repetir, vou reencarnar novamente, com as mesmas pessoas. Só que agora, com juros. Porque agora o problema vai ser maior. Então, quando nós não conseguimos agir de forma a corrigir os nossos desafetos, nossos desequilíbrios do passado, nós voltamos. É a repetência. A Terra é uma escola. Vamos repetir. Repetir com quem? Com o mesmo professor, com os mesmos colegas. De repetência, vamos repetir. Nós não conseguimos vencer. E o que Jesus veio fazer para nós? Trazer o consolo, o alívio. Olha, é tão fácil. Tem um roteiro na mão de vocês. Tem um roteiro. Felizes são aquelas mãezinhas que recebem uma prova muito difícil, um filho enfermo, um filho em cima de uma cama, e que passa com tanta resignação, que quando chega na hora dela voltar à pátria espiritual, a família espiritual dela, quase basicamente toda, vem buscar ela na porta do túmulo. Por quê? Porque ela saiu vitoriosa. Então, o processo é esse. E para terminar, nós vamos aprender com Maria Dolores como fazer para a gente vencer esse processo, que não é fácil, é difícil. A família é o cadinho depurador. É ali que nós vamos depurar os nossos sentimentos. Então ela diz assim, ó: mensagem que a vida nos traz, mensagem da vida. Perguntas, muitas vezes, de alma dolorida. Ante as tribulações e os empeços da vida, que caminho tomar? E surge tanta dor, sem que percebas de onde, que ouve somente a fé que te apoia e responde: trabalhar, trabalhar. Entretanto, não chores, nem te aflijas. A senda do progresso é de calçadas rijas, duras de atravessar. Esquece-te, prossegue, e ouvirás com certeza a mensagem de luz da natureza: trabalhar, trabalhar. Dizem que toda fonte estimaria viver centralizada na harmonia da sua nascente a sonhar. No entanto, a lei lhe pede olvidar-se de todo, e ela corre cantando ao varar pedra e lodo: trabalhar, trabalhar. Tudo seria mágoa e tristeza no mundo se a vida persistisse num descanso infecundo, dramatizando treva, amargura, pesar. Por isso, cada noite espera novo dia, e o sol brada no azul a canção da alegria: trabalhar, trabalhar. Assim também, alma querida, escuta: quem se consagra ao bem, quem constrói e quem luta, procurando o melhor a servir e esperar, bendiz todas as provas, ao vencê-las, ouvindo a voz dos céus através das estrelas: trabalhar, trabalhar. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece, são sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa. Qualquer migalha do bem na terra e no mais além é bênção do amor.
de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça sempre. Um bom domingo para todos. Senhora, pessoal, peço perdão e desculpa para todos vocês que estão aqui, mas é o único jeito que eu encontrei agora. No momento vai ser o único jeito, porque eu já cansei de procurar um órgão que era para me ajudar. Aqui em Belo Horizonte eles estão fazendo uma máquina de criar pessoas de rua, porque eles não ajudam. Eles são que eles fizeram isso, de falar isso na minha cara. Eu fui diagnosticado com AIDS e sífilis, pessoal. Em 3 meses eu não consigo fazer um tratamento. Eu não quero dinheiro, eu só quero entrar morto e botar na cara do meu morto. Fedendo. Se vocês puderem conversar comigo. Senhor, um momentinho, mas depois o senhor nos procura, a gente vai terminar a reunião. Não, tudo bem. Foi um desabafo. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, pedindo ao nosso irmão Sérgio que a faça. Amado Mestre, querido Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade desse estudo dessa tarde de sábado. Que tu possa, Senhor, abrir os nossos corações, perdoar a todos aqueles que nós ofendemos. Que tu possa, Senhor, fazer de nós uma criatura melhor do que fomos até hoje. Que tu possa abençoar, Senhor, todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, seja ele no hospital, seja ele em casa, seja ele no presídio. Abençoa, Senhor, cada um. Que tu possa trazer a paz entre nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Santo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora e sempre da nossa morte. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a reunião de estudos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter médico, quem for receber a ficha, permaneça sentado.